Olá pessoal, eu sou Matheus Simonetti e este é o Catecast, o podcast católico. E agora estamos de cara nova, junto aqui em uma parceria com a comunidade Dominus Salus, que é uma comunidade religiosa aqui da cidade de Jundiaí, que eles fazem uma ação evangelizadora, eles ajudam pessoas, e se você sentir no seu coração e quiser ajudar a comunidade também, tem a chave Pix deles aqui, e se você sentir no seu coração e quiser fazer uma doação para a comunidade, fique à vontade. Hoje eu estou com um convidado muito especial, que é o Douglas Medeiros, do Colégio Arcângelos. Douglas, é um prazer ter você aqui hoje. Muito obrigado, Matheus, por essa oportunidade. Já começo te parabenizando. Nós vendo um jovem que quer de fato seguir os caminhos de Deus e evangelizando através da internet é muito importante. Então, parabéns e para mim é uma alegria poder contribuir aqui com o Catecast. Muito obrigado, Douglas, pela sua participação. E eu queria saber, né, o que é o Colégio Arcângelos? O que seria esse colégio? Então, primeiramente, nós poderíamos refletir sobre a missão da igreja de evangelização. É um ponto fundamental aqui, porque é a missão da igreja, da família e da sociedade um trabalho de conduzir o ser humano para sua realização. Então, o Colégio Arcângelos, ele quer unir tanto a excelência acadêmica e também a missão de evangelizar através da educação, levando assim as crianças a se desenvolver tanto a parte do corpo, da alma e do espírito. Então é um colégio católico, é um colégio confessional que trabalha todas as exigências, né, da Base Nacional Comum Curricular, mas também traz a vivência católica para o dia a dia das crianças. Entendi, que bacana. Então, ele é um colégio católico e vocês estão aqui hoje na cidade de Jundiaí, é isso? Exatamente. Nós estamos na cidade de Jundiaí, ali ao lado da paróquia São João Batista, na Ponte São João. Estamos há 4 anos com essa missão do Colégio Arcângelos. E aqui eu já aproveito, né, para poder falar para vocês o quanto está sendo gratificante nós vermos a mudança de comportamento das famílias, a mudança de comportamento das crianças em relação a algo tão bonito que muitas vezes a gente deixa se perder, né? Porque ninguém vai se realizar somente buscando as coisas materiais. E se é um objetivo, se é a finalidade do homem para que ele se realize de fato, profundamente, ter esse contato e esse convívio com Deus, por que é que nós deixamos de lado essa dimensão tão importante que é a missão, né? Que é essa transcendência e a vivência do dia a dia com a presença de Deus. É isso que nós estamos vivendo dentro do Colégio Arcângelos. Que bacana. Então, são 4 anos de atividade aqui na cidade. E hoje ali, né, você falou, né, são 4 anos, então, quais são os períodos que o colégio ele abrange, né? Fundamental, ensino médio? Qual a parte que vocês abrangem hoje ali com os alunos? Hoje a gente trabalha a partir dos 3 aninhos, tá? Então, Caramba! as crianças com 3 anos completos até março, que é a data de corte, nós acolhemos no colégio. Então, nós temos a turma do infantil, 3 aninhos, onde a gente desenvolve um trabalho de pré-alfabetização. Já vamos trabalhando com as crianças a parte da coordenação motora, já vamos trabalhando o início da alfabetização pelo método fônico, tanto o infantil 3, 4 e 5 aninhos. Aí entra no Fundamental 1, que é do primeiro ao quinto ano, onde nós temos também um olhar. A alfabetização se conclui no segundo ano, né? Apesar que os nossos alunos já no infantil, 5 aninhos, todos no ano passado concluíram o ano já alfabetizados, lendo pequenas sentenças. Então é um trabalho maravilhoso que a gente está desenvolvendo e ver as crianças, as suas potencialidades, de fato, nós pensamos assim, porque é infantil, então eles são limitados. Então a limitação muitas vezes de não querer ensinar está em nós, né? É claro, respeitando cada idade, cada capacidade, mas as crianças nos surpreendem sempre. Depois do primeiro ao quinto ano, a gente tem todas as matérias convencionais, que são as matérias que são exigidas como matérias básicas. Então, português, a matemática, história, geografia, ciências, artes, educação física, música também nós temos dentro da grade e o ensino religioso. Então, do primeiro ao quinto ano,
Nós temos uma proposta que é a pedagoga multidisciplinar, tem várias matérias e mais 3 professores especialistas. Então nós temos uma professora de educação física, um professor de música e um professor de inglês, mais a pedagoga, que é a multidisciplinar. E do primeiro ao quinto também nós trabalhamos com o ensino religioso. Então a gente tem um material específico de evangelização e catequese que forma as crianças dentro do catecismo da Igreja Católica. E esse material que a gente utiliza é do Farol da Fé, que é um material muito interessante. E aí, a partir do sexto ano, que é conhecido como Fundamental 2, que é do sexto ao nono ano, nós temos algumas matérias clássicas. Então, essas matérias que são incorporadas ao currículo básico. Então, nós temos, por exemplo, a retórica. A retórica é uma matéria que está fundamentada na filosofia grega, mas a gente traz para o Colégio Arcângelos como algo que nós trabalhamos para desenvolver a eloquência dos nossos alunos, para que eles sejam capazes de falar sobre aquilo que eles aprenderam, para que eles possam defender um ponto de vista, né? Então a gente traz isso tudo para melhorar a comunicação também do jovem. Do sexto ao terceiro ano do ensino médio, é como se fosse uma aula de oratória, onde eles podem compreender e, através dessa operação, eles conseguem também falar sobre aquilo que eles estudam. Então, é uma matéria que nós não abrimos mão e ela fundamenta também a educação clássica católica. Nós temos um foco no desenvolvimento da linguagem, então nós temos o latim como uma matéria clássica. E o latim ele fundamenta muito bem ali todas as línguas latinas, né? Vem dos radicais do latim. Então nós temos o português, o espanhol, o italiano, o francês, o romeno. Então são línguas que são derivadas do latim. Então quando nós trabalhamos o latim, nós estamos de uma certa forma trazendo uma experiência para o aluno que ele poderá desenvolver, tanto por uma aptidão própria do desenvolvimento da língua, ele poderá, ali, por interesse de fato, e essa aptidão natural por um dom, também desenvolver outras línguas, incentivando a formação até mesmo de um poliglota, ali dependendo do contexto e do interesse que se desenvolva naquela criança com a aptidão dela. E outra função do latim que é muito importante é consultar as fontes primárias de vários documentos da igreja, porque o latim é a língua oficial da igreja católica apostólica romana. Então, todos os documentos, né, emitidos pelo Papa, eles são escritos em latim, em primeiro lugar, depois na língua vernácula, que é traduzida para tantas outras línguas. E existem escritos de santos, né? Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, que não foram traduzidos ainda para a língua vernácula, que estão em latim e que podem ser consultados como fonte primária. Então, o latim ele traz para nós vários objetivos pedagógicos que nós podemos trabalhar. Só que é claro, cada criança está num nível diferente, né? Então, o que que ocorre? Como que nós trabalhamos? Nós trabalhamos o ensino do latim a partir do ensino das orações. Porque pode entrar uma criança nova no Colégio Arcângelo, eu nunca ouvi falar de latim, eu não vou conseguir acompanhar. Nada disso. Nós fazemos ali uma proposta pedagógica em espiral que a gente está sempre revendo aquilo que foi dito e através das orações, o Pai Nosso, a Ave Maria, o Santo Anjo, nós conseguimos desenvolver um trabalho para poder levar essa criança a ter este contato, essa experiência com o latim. E também a música ela é muito importante. A gente tem, a, desde o infantil até o ensino médio, uma aula de música por semana, tá? Essa aula, ela traz toda a fundamentação da música, a teoria musical, e a gente trabalha o canto gregoriano, Nossa, que né? bacana, que Mu- bonito. Muito legal mesmo, porque eles se desenvolvem, assim, a gente vê nascer aptidões no nosso meio, pessoas que têm, as crianças que têm um dom natural e vai sendo direcionado para tudo isso, traz harmonia, traz beleza, porque os transcendentais da educação é justamente esse, a bondade, a verdade e a beleza. Então, toda educação, ela precisa estar orientado para essa beleza.
né? Além disso, nós trabalhamos também a parte filosófica do desenvolvimento da inteligência. Então, quando nós falamos que é uma educação corpo, alma e espírito, quando você pensa no corpo, você está falando tanto da parte da educação física, na mobilidade, você pode pensar também no desenvolvimento natural do ser humano, cada criança vai se desenvolver, vai crescer, e como que nós vamos orientar estas questões? Entra também a prática das virtudes, para que ele possa se conhecer, os seus limites, para assim orientar virtuosamente qual que é a maneira adequada de agir diante das situações que vão acontecer na vida dela. Então é muito importante para nós essa parte da educação intelectual também, porque nós vemos muitos conteúdos hoje, mas como saber qual o conteúdo que vai de fato edificar a inteligência, que vai me levar a refletir, a raciocinar, um conteúdo seguro, um conteúdo que vai contribuir para que a minha alma, a minha inteligência se edifique, né? Então, a educação do corpo, educação da alma no sentido intelectual, no sentido racional, e a educação do espírito. A educação do espírito é a transcendência. Todo ser humano tem uma busca dentro de si que nós precisamos nos religar a Deus, por isso a religião, para nós nos religarmos a Deus. Então, é algo fundamental. Nós não podemos mutilar o ser humano, porque se eu desconsidero a parte do corpo, eu estou mutilando o ser humano. Se eu desconsidero a parte intelectual, eu estou mutilando o ser humano. E se eu desconsidero a parte transcendente, a parte espiritual, eu também estou mutilando o ser humano. E o que nós estamos percebendo no geral, né? Nós estamos vendo várias propostas pedagógicas, propostas laicas, né? Proposta onde muitas vezes Deus é eliminado do processo educacional e uma educação que não tem Deus como finalidade e vai colocar uma outra coisa no lugar. Então, hoje nós estamos educando materialistas, pessoas que estão preocupadas com uma profissão, que é importante ter uma profissão, mas nós estamos preocupados além da profissão. Eu estou preocupado com a vocação. Descobrir a vocação dessas crianças é a missão do Colégio Arcângelos, em parceria com a família, porque a escola não pode ser um depósito de crianças. Deve haver a parceria com a família para que a gente consiga levar essa criança a descobrir a sua vocação e colocá-la em prática. Assim a criança vai se realizar. Caramba, que bacana. E eu achei interessante o que você falou, né, da questão, né, de desenvolver esses 3 pontos, né, que é o que a igreja sempre nos fala, né, que a gente não adianta também ter uma vida inteira só de oração, a gente tem que trabalhar o nosso corpo, a nossa mente, né, se dedicar a estudos e tudo mais, a prática de atividades também que vai nos trazer uma longevidade maior do nosso corpo, mas você falou aí, né, quando vocês começam a desenvolver as crianças, os jovens, também tem aquela questão, né, por exemplo, né, a gente vê que existem pessoas que se dão bem mais com áreas de exatas, tem crianças que se dão, que vai se dar melhor com a parte de humanas, tem essa integração também para ver esses talentos ali, ver como que ela se desenvolve para tal área, se tem essa vocação para uma área específica, para alguma coisa, vocês conseguem desenvolver isso também dentro do colégio hoje? Então, nós conseguimos desenvolver de maneira que nós conseguimos observar, né, como que a criança se desenvolve. Agora, no ensino médio, a gente tem o projeto de vida que orienta de fato os nossos jovens a ter um olhar para o seu chamado vocacional. Só que não com um peso, com Uhum. uma sobrecarga, porque muitas vezes os nossos jovens também estão pressionados para tomar uma decisão como se aquilo fosse a decisão para a vida inteira. E depois de adulto vai perceber que ele pode seguir outros caminhos, ele pode fazer outras faculdades, ele pode buscar isso tudo, mas o importante é que ele esteja por inteiro naquilo que ele foi chamado a fazer. E assim ele vai se realizar, ele vai ser feliz. Então, por meio da observação, nós levamos o próprio jovem, a criança, a se conhecer. Qual é o meu temperamento? De que maneira que eu percebo o mundo? De que maneira que eu reajo diante das situações? Dar nome aos sentimentos. Olha, eu estou com raiva. Olha, agora eu estou alegre. Eu estou eufórico. Eu estou nervoso. Eu estou ansioso. Então,
a gente começa a fazer um trabalho com eles para que eles saibam os seus próprios limites. E assim eles vão poder se relacionar melhor com as pessoas. Então isso tudo faz parte do processo. Aí quando você descobre para que você foi chamado e você se coloca a serviço, você se realiza. Então nós temos aqui uma missão de formar pessoas que tenham essa capacidade, que tenham essa empatia de poder perceber o outro, né. Então isso é muito importante e fundamental para aquilo que nós estamos desenvolvendo dentro do Colégio Arcângelos. Que legal. Eu vi você falando, né, sobre essa questão, né, da faculdade e tudo mais, é uma coisa que a gente vê hoje em dia, né, cada vez mais jovens com crise de ansiedade, justamente por isso, por receber uma pressão em casa, né, de que, eu quero o pai ou a mãe chega e fala assim: "Eu quero que você estude, você vai fazer cursinho, vai fazer um pré-vestibular, porque isso e aquilo". E aí o jovem tá com 15 anos ali, já tá pensando no Enem, daqui 2, 3 anos já tá com vem aquela pressão, né, de: você tem que estudar, você tem que fazer isso, você tem que passar no Enem, você tem que pegar a melhor faculdade, tem que passar em primeiro. Tem essa pressão hoje em dia, né, que os pais acabam colocando. Eu vejo também que muitos pais acabam se realizando nos filhos, né, de que eu não consegui, mas eu quero que você faça, eu quero que você faça uma medicina, eu quero que você faça uma engenharia. Então, né, ter esse direcionamento, essa questão, né, de se conhecer, né, a partir do momento que eu me conheço, que eu me entendo como pessoa, que eu sei o que eu quero, o que eu busco, eu acredito que a gente consegue tirar essa questão ali, né? E aproveitando para entrar também na questão da espiritualidade, né? Como que é a espiritualidade hoje dentro do colégio, né? Porque eu vi um vídeo, né? A gente, para dar um contexto aqui para vocês, eu conheci o Douglas na Expo Católica, né? A gente estava passando por lá, estava fazendo alguns conteúdos, gravando, e aí conheci o Douglas e eu falei, nossa, que legal, posso conhecer aqui e tal. A gente conversou, gravamos um vídeo, e ele falou, nossa, é, onde que vocês são? Ah, sou de Jundiaí. Eu falei, nossa, e eu sou de Tupéva. Então, assim, né, do lado ali, só que eu não conhecia o colégio. E para entrar nessa questão, né, mas eu já tinha visto um vídeo que viralizou aqui nas redes sociais, no Instagram, da adoração no colégio, né? Então, foi um vídeo muito bonito das crianças adorando o Santíssimo e tudo mais. E como que é essa espiritualidade hoje voltando para o catolicismo dentro de uma escola, né? Porque a gente vê que o que o mundo ensina é uma coisa e o que a igreja ensina é outra. E como que é conciliar essas coisas dentro do colégio e ter essa questão da espiritualidade, né, desse trabalho com a alma dos jovens e das crianças? Muito importante essa pergunta, porque para você denominar um colégio, você não pode se autoproclamar como um colégio católico. Quem tem o poder de instituir é a igreja, é o bispo. Então, quando nós iniciamos esse trabalho com o Colégio Arcângelos, a primeira coisa que nós fizemos foi conversar com o bispo, com Dom Vicente Costa, que na época acompanhou toda a formação, né, do nosso colégio, da nossa proposta, que nos incentivou nesse trabalho de evangelização. Agora também Dom Arnaldo, que abriu as portas da diocese e criou a primeira comissão de escolas católicas do Brasil, foi formatadas agora por Dom Arnaldo. Então o Colégio Arcângelos participa disso, unidos à igreja, né, porque nós temos obediência e nós temos o vínculo, né, com a Igreja Católica, porque somos católicos e buscamos viver o catolicismo, né, no seu dia a dia. Esse é o primeiro princípio e fundamental para as iniciativas novas de colégios de inspiração católicas, saber que não existe viver o catolicismo sem ter o vínculo com a igreja, né, que é mãe e mestra e a sabedoria toda conduzida. Então, nós temos o privilégio, Mateus, de estarmos ao lado da paróquia São João Batista. Então, para nós é uma graça muito grande, porque nós temos duas missas por dia, uma missa às 7 horas da manhã e outra missa às 18 horas. Então, aos poucos nós vamos levando os nossos alunos a frequentarem a missa diária. Então é um desafio grande, porque as aulas começam às 7h50 e a missa começa às 7 horas da manhã. Então tem que levantar um pouquinho mais cedo, participar da missa. Nós deixamos justamente esse horário para dar a possibilidade. Nós não obrigamos, nem tampouco isso faz parte do currículo, mas nós incentivamos e queremos dar sentido para os nossos jovens o porquê participar, para que eles tenham amor
toda a beleza, né, da Igreja Católica e todo o amor pela Eucaristia. Então isso é um trabalho que a gente vai construindo aos poucos. É um desafio grande. Nós vamos construindo dessa maneira. O Colégio Arcângelos já leva o nome de São Miguel Arcanjo. Então, nós praticamos a devoção da Quaresma de São Miguel com os nossos alunos. Nós organizamos sempre para participar da adoração na paróquia, na comunidade. Então, nós levamos os nossos alunos a participar da adoração na paróquia São João Batista. Então, só aqui, as missas é na paróquia, né? A missa, a adoração, os sacramentos acontecem todos na paróquia. Entendi. Então, no caso, é a parte ali da igreja, né? Dentro da igreja em si, vocês não têm uma celebração ali hoje. Dentro do colégio, nós não temos Isso, a no colégio. celebração. Mas como assim? Praticamente o colégio é conjugado, assim, no mesmo prédio, nós temos uma passagem interna. Não precisa passar na rua. Nós temos uma passagem interna de dentro do colégio para a igreja. Então isso facilita demais. E ali nós temos os padres religiosos da Ordem dos Oblatos de Maria Virgem, que sempre estão abertos para acolher, para ministrar os sacramentos. Então nós temos uma parceria muito grande de evangelização com a paróquia e contribuímos também com a paróquia nesse sentido. Então para a gente é uma alegria. Primeira devoção, São Miguel Arcanjo. Nós vivemos isso com as crianças, inclusive amanhã é o primeiro dia da Quaresma de São Miguel. Né? Nós temos também a devoção ao Jesus Misericordioso, então toda sexta-feira a gente reza o texto da misericórdia com eles no colégio. Temos a devoção mariana, em datas específicas nós rezamos o texto com os alunos. Então a gente é um colégio de inspiração católico que busca viver no dia a dia a prática católica. Então nós não somos um colégio que tem um padre ali dentro, 24 horas dentro do colégio nos acompanhando, mas nós temos a prática católica do dia a dia. E a gente tem uma curiosidade, que nós temos um padre que é o nosso professor de português, que é o pároco da paróquia do Monte Negro, aqui em Jundiaí, que é o Dom Carlos. E ele é o nosso professor de português lá. Mas ele está profissionalmente como professor de português. Ele não está como capelão e nem ministra o sacramento dentro do colégio. Então, é um processo que a gente vai trabalhando em parceria com a igreja para que a gente possa servir e também formar bem os nossos jovens. Então, de maneira geral, a gente faz uma formação para a consagração a Jesus pelo método de São Maria Grignon de Montfort, São Luís Maria Grignon de Montfort, né? O tratado da verdadeira devoção, a gente faz com aqueles que querem, né? Também é opcional. A gente faz uma vez por ano também a consagração a São José, com aqueles que querem, tá? E a Quaresma de São Miguel. Na prática do dia a dia do colégio, são oficialmente essas 3 devoções que nós praticamos dentro do Colégio Arcângelos. Entendi. E você falou, né, da aquarela e tudo mais. E como que é a vida dos pais junto do colégio? Os pais, eles participam de alguma atividade? Eles são abertos a participar junto, né? Por exemplo, né, quando tem um terço, tem algum evento com as famílias? Vocês trabalham algo também voltado para as famílias? Que acho que é também uma das principais coisas, né? Porque eu vejo assim, eu como pai, ou eu como mãe, eu coloco o meu filho, né, no colégio católico justamente porque eu quero que ele siga o melhor caminho, né, tenha a melhor educação, mas também que ele tenha aquela educação, né, você falando, por exemplo, poxa, de aprender latim, de aprender esses meios essas questões mais filosóficas ali do meu eu ser como pessoa. Então eu vejo que os pais também têm um papel importante ali. Os pais têm uma vida ativa dentro do colégio, eles participam, como que é a atividade do pai junto do colégio? Para a gente está sendo uma graça muito grande, porque nós organizamos o Colégio Arcângelos fundamentado em uma parceria com as famílias. Porque não adianta você ver, né, essa criança tem problema, manda para o Colégio Arcângelos que ele vai resolver. O problema, na verdade, é um contexto geral que nós temos que observar para ajudar em parceria com a família aquela dificuldade que aquela criança está tendo naquele momento. Você não conhece a realidade. Você não sabe se o pai morreu,
se tem ausência familiar, você não sabe do histórico, você não tem noção. Então, nós vamos saber tudo isso quando nós, em primeiro lugar, quando você tem o desejo de conhecer o Colégio Arcângelos, eu apresento o Colégio Arcângelos e faz uma entrevista comigo. Então eu conheço cada uma das famílias que estão no Colégio Arcângelos, para pontuar de fato qual é a proposta do colégio, de que maneira a gente trabalha. E no próprio contrato com os pais, eu já delimito as datas, são 3 datas no ano de formação de pais. Então é obrigatório a participação dos pais na formação de pais, porque a gente vai trazer temas importantes para auxiliar os pais a desenvolverem habilidades para poder melhorar sua comunicação com os filhos. Então, porque hoje a gente tem 2 extremos, ou os pais são muito autoritários, não deixa a criança fazer nada, ou são muito permissivos, é a criança que manda em casa. Perderam toda a autoridade. E a gente, nesses 2 extremos, o pai tem a impressão do quê? Que a gente sempre está errando. Ou a mão está pesando demais, ou está ficando mole demais. Mas existem habilidades parentais que nós trabalhamos com os pais no Colégio Arcângelos, em parceria com a família, para melhorar o relacionamento entre o casal e também ajudar a criança a se desenvolver, porque é o pai que precisa adotar os combinados, pai que precisa ordenar a vida da criança, é o pai que precisa estabelecer os limites em comunhão, né, com a família como um todo, o marido e a mulher, saber quem é o papel do pai, o papel da mãe. Então, nós auxiliamos as famílias nesse sentido. E aí o reflexo é, melhora o comportamento da criança, porque melhora a integração em casa. Sendo assim, ele melhora o seu desempenho pedagógico, porque as coisas começam a ficar ordenadas, né. Esse é um dos temas que é recorrente em nossas formações de pais. Além da prática da espiritualidade, a gente sempre reza um texto junto com as famílias, sempre traz um conteúdo pertinente da vivência prática dos pais em relação aos filhos. Eu, por exemplo, tenho 3 meninos. O meu mais velho vai concluir o 3º ano do médio no Colégio Arcângelos, que é o Davi. O Samuel está no 1º ano do médio, acabou de fazer 16 anos, o Davi vai fazer 18. E o meu Miguel, que é o menor, ele está no 3º aninho. Então, assim, eu sei o que eu enfrento com os meus filhos adolescentes e toda a realidade com os alunos do Colégio Arcângelos. Todas essas dificuldades, todos os pais estão passando em casa. Então, não adianta tampar os meus olhos, eu preciso realmente tratar o problema. Eu preciso descobrir isso, né? Aquilo que estava encoberto e debater, dialogar, conversar, buscar soluções, né? Com os próprios pais, muitas vezes precisam até falar o que está acontecendo para nós termos essa parceria eficaz. Não adianta você deixar uma criança no celular até 10 horas da noite, 11 horas da noite, meia-noite, e querer que essa criança vá prestar atenção na aula às 7 horas da manhã. Uhum. Se você não ordenar a vida dessa criança, ela não vai fazer isso por si só. Então, é necessário um processo de reeducação para a gente conseguir ter resultado. E tem um impacto na tela, tem um impacto na alimentação, tem um impacto na ordem. Isso tudo se desdobra na sala de aula. Muitas vezes a gente percebe, ó, tá desatento, não consegue aprender. O que está acontecendo? Nós temos um departamento no Colégio Arcângelos com a Marina, que é a nossa psicóloga, que faz todo o relacionamento com a família, porque hoje a gente tem muitas crianças com laudo de TDAH, com autismo, e a gente faz um trabalho de parceria com as equipes multidisciplinares que atendem essas crianças, porque não é só um achismo. Pô, a Uhum. criança já tem um tratamento, a criança já faz um trabalho, nós precisamos trabalhar, integrar a ação do Colégio Arcângelos a realidade dessa criança, do tratamento que ela já faz. Às vezes tem um psiquiatra, às vezes toma remédio, tem uma necessidade de dificuldade intelectual. Então, assim, tem inúmeras situações que eu poderia elencar para você e que a gente se preocupa e que a gente busca trabalhar em parceria e que tem dado resultado. E é uma alegria, o nosso coração se enche de alegria de ver esse resultado que nós estamos conseguindo. Pela graça de Deus, não por mérito nosso, né? Uhum. Mas pela graça de Deus, porque nós temos realmente a fiel intenção de fazer aquilo que é correto,
de buscar fazer aquilo que é certo. Por isso que eu tenho absoluta certeza, o Colégio Arcângelos é uma obra de Deus, né. Então, por ser uma obra de Deus, tem todas as suas dificuldades, os seus desafios, mas quando você está na vontade de Deus, você se realiza, porque é Deus que opera e é Ele que Com cer faz. A porta que Ele abre, ninguém fecha, a porta que Ele fecha, ninguém abre. Então, Deus está no comando de tudo, então isso é uma certeza para nós. Só que tem aqui um desafio, Mateus. Uhum. O maior desafio que nós enfrentamos, muitos pais que participam da igreja no domingo, eles não têm ideia da necessidade de uma educação que de fato vá contemplar essa parte da espiritualidade. Então, o que nós estamos vendo muitas vezes é que os pais estão desconectando o ser católico da vivência prática no dia a dia. Não, eu sou católico, mas eu vou na igreja por 1 hora no domingo e depois eu estou preocupado só com matéria. Eu estou preocupado apenas com as coisas materiais. Poxa, mas se o nosso objetivo como católico não é a vida eterna, esse essa não é a nossa maior finalidade, Exatamente. e por que é que quando nós vamos colocar os nossos filhos na escola, isso não está em pauta? Isso não é importante. Então nós temos até uma carta encíclica que trata a respeito de educação, que é a Divini Iuris Magistri, do Papa Pio XI, e ele fala, ele é taxativo, é proibido para um católico colocar o seu filho numa escola laica e numa escola mista. O católico pode colocar só se não houver outra escola nessas escolas. Porque uma escola que não trata da fé e não tem como fim último Deus, ela é irreligiosa. E sendo irreligiosa, não existe educação. Porque educar é conduzir o ser humano para algo. E a nossa missão no Colégio Arcângelos é conduzir essa criança para Deus. É isso que é uma educação verdadeira. Se eu tenho uma educação que vai conduzir essa criança apenas para um fim material, eu não estou efetuando a educação como deveria, como a igreja nos pede, como a igreja sempre realizou. Então é um desafio muito grande. Então o trabalho nosso aqui é mais árduo, é de conscientização, porque houve um tempo que eu não sabia disso. Uhum. E as pessoas não sabem. Então a nossa missão também é trazer consciência para essas pessoas, porque uma escola católica, necessariamente, como diz o documento, é necessário que o ambiente seja católico, que os livros sejam católicos, que toda a organização do colégio tenha essa finalidade última para o céu e, fundamentalmente, todos os mestres e todos os professores eles tenham o desejo de buscar e viver a santidade. E que ele não enxergue aquele aluno como um número, mas é uma alma que te foi confiada. Então, vai muito além do que simplesmente um trabalho que você pica cartão para você ganhar dinheiro, para você manter a sua casa, que é algo honesto e deve ser feito. Vai muito além. O sentido é muito mais profundo. O compromisso e a responsabilidade é muito maior, porque não é um número, não é um CPF, é uma alma, e aquela alma que foi confiada para aquele mestre vai ser cobrada, para aquela professora vai ser cobrada. O como que você conduziu? De que maneira você fez? Então, nós temos uma formação permanente de professores no Colégio Arcângelos, porque isso é algo primordial, essencial. Se perder essa essência, perdeu tudo. Porque quem lida com a criança é o professor na sala de aula. Inclusive, eu me lembro agora aqui de um tema que nós estávamos trabalhando para os planos municipais de educação para a gente retirar todo tipo de ideologia dos planos municipais de educação há um tempo atrás, né? As famílias estavam se organizando para isso. E foi um grupo de professores dizer que, olha, não interessa o que está escrito na lei, quando fecha a porta da sala de aula, quem manda sou eu. Então, pensa só, se um professor tem um viés ideológico, se ele quer conduzir para é uma preocupação muito séria. Então nós vamos na missa de domingo Uhum. e aquela hora a gente dedica para Deus e a alma dos nossos filhos não importa. Eu estou num outro colégio qualquer, não importa para mim. Ah, lá é muito bom, eles aprendem. Então
é uma preocupação séria que nós estamos trabalhando, né, para levar essa consciência para os católicos de que, de fato, nós precisamos ter este olhar. Eu não quero colocar o Colégio Arcângelos como o melhor, inferiorizar outras metodologias, não é isso. Aqui eu estou falando daquilo que a gente faz e daquilo que nós alcançamos resultado pela graça de Deus. E isso vai se multiplicar, porque aquilo que você faz, né, com o coração e é inspiração de Deus, ele te dá os meios para você concretizar. Com certeza. Então é isso, é um desafio grande, mas nós estamos empenhados a desenvolver isso. Eu achei interessante você falar, né, da questão de conhecer as famílias, porque eu, como catequista, quando a gente pega, por exemplo, uma turma de crisma, a primeira coisa que a gente faz antes de ir para a sala é conhecer as famílias. É conhecer aonde que aquele jovem está inserido. Porque a partir do momento que você conhece a família, a realidade que ele está inserido, você consegue trabalhar melhor com ele. Às vezes você pega uma família que, por exemplo, né, que de caso que já aconteceu comigo, que um jovem, ele tinha o pai falecido, e aí como que eu faço uma catequese falando, por exemplo, sobre o amor de pai, São José, o amor de Deus, as coisas, de uma pessoa que teve o pai, que perdeu o pai. Então você tem que lidar com uma maneira diferente, então você entendendo essa realidade, você consegue se adequar a ensinar melhor aquela pessoa, né, aquele jovem, aquela criança. Então a gente conhecia a realidade, né, a primeira coisa era ir visitar as famílias. Era uma loucura para você, visitar todas as famílias, 16, 17 jovens ali, para conhecer todos, mas com a graça de Deus a gente conseguia, e a gente conseguia passar uma catequese melhor porque a gente conhecia a realidade. Então, esse trabalho, né, que é uma coisa que os colégios hoje, né, falando, né, de uma maneira geral, de colégios, acho que particulares, que não tem esse viés religioso, e colégios públicos, eles não têm esse cuidado com a família. Até entrando, né, um pouco mais numa questão assim, sobre o que você comentou sobre ideologia, essas coisas, né? A gente tem os três pilares da sociedade, né? Que é o direito romano, a filosofia grega e a moral judaico-cristã. E a ideologia, ela ataca diretamente a questão da moral judaico-cristã, que é aquilo que a gente tem do que é o certo e o que é errado, e coloca. Tá tudo bem, você pode fazer o que você quiser, você pode ser quem você quiser. E até, se você puder comentar um pouquinho com a gente, né? Vemos recentemente um caso aqui no Brasil, né, de que uma escola católica, um colégio católico, ele foi proibido de realizar uma missa lá, de ter alguma coisa ali com essa questão religiosa, sendo um colégio católico, ele não poderia realizar atos religiosos, né? Então, como que é ali essa questão, né? Você acha que você tem mais um conhecimento jurídico sobre isso, né, sobre essa questão? E como que seria essa questão aí, né, de como que funciona essa questão da laicidade do Estado e um ensino, essa metodologia católica, essa metodologia cristã. Então, muito importante esse ponto você tratar, porque veja bem, o Estado ele é laico. O que que significa ser laico? Quer dizer que o Estado não professa oficialmente uma religião, mas não quer dizer que o Estado seja antirreligioso. Então, dentro da nossa Constituição da República de 1988, no artigo 5, fala da liberdade religiosa. Então, cada um é livre para poder professar a religião que quiser. Portanto, para você professar a religião que você quer, é permitido também no Brasil que haja colégios confessionais. Então, assim, pode ter de infinidades de denominações, porque nós estamos em um país livre, onde a- as pessoas podem exercer a sua fé. E também nós podemos ter entidades, associações religiosas. Por exemplo, aqui nós estamos na comunidade Dominus Salus, que presta um serviço tanto social e espiritual para tantas pessoas, e é uma comunidade de vida, é uma associação, né? Então, ela pode existir, isso não está contra a lei. Então, quando nós estamos falando de um colégio confessional, né, nós temos toda a garantia constitucional para que a prática religiosa aconteça dentro desse colégio. Então, é claro, você vai ter sempre um órgão público, de repente, um ativismo que acontece muitas vezes de algum órgão público querendo impedir a propagação da fé. Então, a gente vê que realmente isso pode acontecer.
Então nós vemos alguns órgãos públicos que muitas vezes por um ativismo acabam impedindo que a vivência da fé aconteça dentro dessas instituições. Entendi, então. Eu perguntei, né, sobre isso, né, porque assim, eu imagino, né, um pai, uma mãe faz uma matrícula, né, matricula o seu filho num colégio católico, por exemplo, e aí vem um órgão público e tesoura isso, corta. Então é bom saber que vocês têm um respaldo jurídico, né, então, para continuar em atividade e tudo mais. E aproveitando aqui, né, para a gente já encerrando o nosso episódio de hoje, eu queria saber, né, um pouco mais sobre a estrutura que vocês oferecem, né, como que é o colégio hoje, as salas, quadras, essas coisas que vocês têm, como que é essa estrutura hoje do Colégio Arcângelos? Então, nós temos uma estrutura excelente. Primeiro, porque o espaço já tinha sido escola. Ali foi o SESI da Ponte São João. Na época do SESI tinha 1.000 alunos. E hoje no Colégio Arcângelos a gente tem 200. Então a gente tem muito espaço para poder crescer dentro dessa proposta. Temos várias salas, temos 3 prédios, temos uma quadra, nós temos uma sala de leitura também muito bonita que foi reformada, nós temos uma área de educação infantil muito acolhedora. Reformamos toda a parte interna para poder atender bem, com brinquedos também para trabalhar essa parte lúdica das crianças, um desenvolvimento infantil, enfim. O único diferencial, aquilo que nós apresentamos mesmo, é que no Colégio Arcângelos a gente trabalha com as crianças, com os menores na parte da tarde e os maiores na parte da manhã. Então a gente faz escalado isso tudo. E que para o ano que vem a gente está buscando ter turmas tanto de manhã quanto à tarde. Então vai depender realmente da lista de espera, que a gente abriu já uma lista de espera para o próximo ano, justamente para poder organizar bem quais turmas, em quais períodos a gente vai poder abrir, né? Como que a gente vai desenvolver isso tudo. Entendi. Então, Douglas, se você quiser deixar aqui, né, na sua câmera, quiser apresentar para quem está nos assistindo, né, como que faz para entrar em contato com vocês, deixar as redes sociais e apresentar um pouquinho do colégio, né, para quem quiser ir lá conhecer, se é possível, precisa agendar, como que é, se quiser, a câmera é toda sua. Muito obrigado. Então, quero falar com você que acompanhou até aqui o nosso podcast. Agradecer a Deus em primeiro lugar, também o Mateus e toda a comunidade Domínio Salos, que faz um trabalho de tantos anos de evangelização e que realmente tem um propósito de uma educação para a eternidade. E aqui eu quero falar com você que de repente também é um católico, mas não compreendia a preocupação de nós termos os nossos filhos 1 hora na catequese e depois 4 horas por dia, quando não acontece num período integral, recebendo formação de pessoas que pensam totalmente diferente de você que é pai, você que é mãe, e que depois elas vão te questionar. Então é uma missão nossa no Colégio Arcângelos fazer um trabalho para as virtudes, fazer um trabalho para poder ajudar essas crianças a se conhecerem e descobrirem a sua vocação. Se isso faz sentido para você, eu convido você a ir lá na bio do Instagram, Colégio Arcângelos. Lá tem o meu WhatsApp, você vai clicar lá e vai falar direto comigo que nós vamos agendar uma visita para eu poder te apresentar todo o currículo, o material pedagógico que é desenvolvido pelo próprio Colégio Arcângelos, exclusivo para desenvolver o corpo, a alma e o espírito do seu filho. Que Deus abençoe você e eu te aguardo. Muito obrigado, Mateus. Que Deus abençoe a sua missão e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, Douglas. Bom, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Muito obrigado pela sua presença aqui. Vocês viram, né, que eu fiquei quieto na maioria das vezes, porque assim, a sua oratória, a sua didática, ela é muito boa, e eu só fiquei ouvindo você falar, porque de verdade, foi muito bom, foi muito prazeroso ter todo esse conteúdo que você trouxe aqui pra gente hoje, essa importância da educação religiosa, de trabalhar esses dois meios, né, a questão espiritual e a questão do ensino das nossas crianças, dos nossos jovens. E então, meu muito obrigado para você que assistiu aqui, obrigado Douglas, obrigado também à irmã Camila que está por trás fazendo essa mágica aqui acontecer, todos o pessoal aqui da Domus Salas por ceder o espaço. Então, como eu falei no começo do vídeo, se você sentir no seu coração e quiser ajudar a comunidade Domus Salos, aqui no cantinho aqui tem a chave Pix. Se você sentir no seu coração e quiser fazer uma doação para a comunidade, esse valor é para ação aqui na comunidade, para ajudar os irmãos, a evangelização. E é isso. Também queria pedir para que você se inscreva no nosso canal e siga nas nossas redes sociais, @cate_cast, o Catecast, o podcast católico. Então, muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e que Deus os abençoe.